Na semana a gente, né, eu estava em ministério esses dias, já falamos aqui algumas vezes, a gente vem para a igreja, canta, louva, Deus fala, toca, e a gente vai viver a vida e fica do mesmo jeito. "Ah, tô sem força para orar, tô desanimado para ler, tô com aquele pecado de estimação, com aquele pecado recorrente", e a vida vai seguindo, vai seguindo. Esses dias perguntaram assim: "A gente sabe que Jesus vai voltar e tudo, mas e quando ele não vem, o que que a gente deve fazer? A gente deve estocar alimento? A gente deve fazer tal coisa?" Era uma pergunta genuína de alguém cristão. Eu falei: "Enquanto Jesus não vem, nós vamos desenvolver a nossa salvação", como o apóstolo Paulo disse em Efésios 2:12. Nós vamos ser crentes, nós vamos ser cristãos, nós vamos ganhar algo para Jesus, nós vamos permanecer com a lamparina acesa, enquanto Jesus não vem, crendo nisso. Então, eu lembrei que na semana passada o pastor Felipe pregou sobre uma passagem de Filipe, quando ele encontrou um eunuco numa carruagem e ele estava lendo o texto de Isaías, então Filipe perguntou para ele: "Entendes o que lês?" E ele disse: "Como eu vou entender se não tem quem possa me explicar?" Então Filipe explicou para o eunuco. O que me leva à pergunta: entendes o que crê? Repetir. A pergunta é: você entende o que você crê? Porque você diz que crê em Jesus, que crê em Deus. Você entende o que isso significa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da pregação é: entendes o que crê? Luiz, por gentileza, põe aquela frase na tela. Se alguém já está apagada, né? Olha, essa frase é de um autor que eu gosto muito, o nome dele é Oswald Chambers. E é de um livro que ele escreveu, que é um livro de devocionais, se chama Tudo para Ele, e diz assim: "Não fomos chamados para acreditar na Bíblia, mas para crer naquele que a Bíblia revela." Vou repetir: não fomos chamados para acreditar na Bíblia, mas para crer naquele que a Bíblia revela. Isso aqui mudou muito o meu pensamento e depois eu digo: "Isso está na Bíblia, não saiu da cabeça de Oswald Chambers, está na Bíblia." E por que que mudou muito o meu pensamento? Porque eu muitas vezes falei: "Não adianta eu falar se você não crê a Bíblia, você tem que crer", eu falei isso muitas vezes, "você precisa crer na Bíblia para acreditar naquilo que eu estou te dizendo." E eis que a Bíblia está dizendo para mim: "Não, você está errada, que bom que o Senhor me deu a chance de ver que estava errada." Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículos 39 e 40, enquanto você procura aí, eu vou contextualizar. Aqui Jesus é mais uma daquelas demandas com os fariseus, etc., sendo testado. Olha que lindo que é o Senhor Jesus. Eu amo ver que Jesus, na mansidão dele, na calmaria dele, ele te dá os 3 tapas na cara que tu nem percebe. Olha que beleza essa poesia, veja bem. Ele disse àqueles homens, isso é Jesus falando: "Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para ter a desvida." Jesus está falando para aqueles homens, doutores da lei, que conheciam as leis mosaicas. Olha, vocês conhecem, falando nas nossas palavras, o que Jesus está dizendo para eles é assim: vocês conhecem a lei de Moisés, vocês conhecem a palavra, vocês buscam nas escrituras saber sobre a vida eterna. Vocês leem as escrituras para saber sobre a vida eterna. E as escrituras falam de mim, mas vocês não querem vir a mim. Ou seja, vocês não querem vir para ter vida. É isso que Jesus está dizendo. Vocês entenderam? Vou repetir, porque depois ele continua. Eu não recebo glória dos homens, vai chegar uma hora que ele vai falar: "Não podeis ele que vos de acusar." Aí ele fala aqui de Moisés: "Porque se vós cresces", no versículo 46, "porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele." Moisés escreveu sobre Jesus. E você não ouve o termo Jesus nos livros de Moisés, mas ele falou profeticamente sobre o Messias. "Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?"
Se vocês não creem nos escritos de Moisés, é tudo para vocês. Como vocês não creem nas minhas palavras, vocês não acreditam. Então, o que que isso me fez entender? Como a frase de Oswald Chambers diz, nós somos chamados para acreditar na Bíblia, nós somos chamados para crer naquele que a Bíblia revela. O texto bíblico diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. No tempo lá do Antigo Testamento, só via o Antigo Testamento, e as mulheres, por exemplo, não tinham acesso. Muitas pessoas não sabiam ler, era mais para os doutores, era para os escribas, mas eles conheciam a Deus que era revelado nas Escrituras. Deus se revelava para eles através dos profetas. Hoje nós temos a Bíblia, mas a Bíblia não é para revelar Jesus. Quem é que vai revelar Jesus? Tira aí. Quem vai revelar Jesus? É você. Você foi chamado para revelar Jesus. A Bíblia vai ser aquela que vai nos conduzir, nos guiar, fortalecer a nossa fé, mostrar a vontade de Deus. A Bíblia serve para a lição como um manual de instrução, como a bússola de como viver em Jesus. Mas crer em Jesus é através da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo que ele convence o coração do homem e ouve aquilo que você está pregando. Mas o que adianta, por exemplo, você pregar que é ruim você matar a hora do trabalho e o seu colega de trabalho ver você fazendo isso? O que adianta você falar que você deve ser atencioso, que o rapaz deve ser atencioso com a sua mulher, deve dar atenção, carinho, e ele vir que você é bruto com a sua mulher? O que adianta você pregar e dizer que fruto do Espírito traz mansidão, traz paz, traz paciência, e ele vir você então, de até falando falador no trânsito? Percebe que nós precisamos pregar o Evangelho, deixar que o Espírito Santo faça a obra, mas eu preciso ser a palavra revelada do Senhor com a minha vida, com a minha ação, porque não é na Bíblia que eles vão acreditar, é naquele que a Bíblia revelou. Estão entendendo? Eles vão acreditar em Deus, quando você mostrar, tá vendo tudo isso aqui, ó? Tá vendo a criação? Olha para a sua unha. Detalhe pequeno, né? Se subir uma cutícula ali, inflama, né? Olha que interessante, Deus cuidou até disso, tem tudo sobre uma cutícula. Olha, tá vendo como tá doendo aí um cálculo renal? Menina, porque tu tem, não sabe quem fez dedos? Deus te informou, Deus te criou, olha a natureza do sol, olha a lua, olha a chuva. Ai, tá chovendo tanto. Se não chovesse, não tinha comida. Só pensou que se não chovesse, não tinha comida? Você precisa de comer, você precisa de pão, você precisa de um monte de coisa, vem da terra. E Deus manda chuva para regar. Deus capacitou agricultores. Aí fala, mas Deus me livre. Hoje, graças a Deus, o povo mudou a mente, mas o medíocre que as mães, os pais falam, Deus me livre minha filha casar com usar o termo lixeiro. Por quê? O lixeiro é uma pessoa que trabalha tão bem para não ter a cidade limpa. Deus capacitou essa pessoa para isso, mas a gente só pensa em Deus capacitando para coisas grandes. Todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser grande. Tá, para você ser grande lá, o médico ser médico. Quem ensinou ele a ser médico? Foi o professor de faculdade. Mas quem ensinou esse professor da faculdade? Uma professora de criancinha. Ah, mas ela é tia da salinha, mas é ali que começou o que eu passou. Para ele ser médico. Deus tem tudo perfeito, o plano dele é todo perfeito, coeso, Deus não erra em nenhum momento. Então a pergunta para você essa manhã é, entendes o que crês? Examinar as escrituras, como nós lemos aqui, examinar as escrituras porque vós estudais ser nela a vida eterna, mas vocês não querem estar comigo que tem a vida eterna. E a Bíblia revela a Deus. Os prazeres que há em Deus, se você soubesse usar o seu tempo, e por isso Deus falou tanto durante a semana no meu coração sobre adorar, sobre louvar, se você parasse assim dia, você já viu Deus de exemplo, o vento, nós usamos as árvores. Pensar de gente vem de Deus, e esse vento, você está levantando? Tem. Aqui é assim, viu, Filipinho, sempre me boicota. Você já parou para ver que uma lançada d'água, sabe, feito as meninas aqui dançando,
As árvores têm uma dança que vem de Deus. Ele soprou o vento na medida certa. Quando ele quer arrancar aquela árvore, ele manda o vento que arranca a árvore. Tudo vem de Deus. Você já contemplou a Deus dessa forma? Jonas, essa brisa de Deus quando estava calor extenuante, e Deus se mandou. Mas a gente cai um erro desse com Jonas. Falando em água, eu me lembrei do Espírito Santo que vai me dando a pregação, nada disso estava aqui, mas eu lembrei de Jonas. Deus mandou Jonas a Nínive pregar o evangelho para a salvação, para arrependimento daquela nação. Jonas sabia que Deus era misericordioso e de eu não vou, porque do jeito que o Senhor com os outros, o Senhor vai perdoar quando oi, tudo bom, Chico, lá, tudo bom. Quer dizer, Deus quer salvar uma nação, tá? Não pode. Deus vai salvar ele? Oi, bom, a salvação é só tua? Pensei que era para todo mundo. Mas Jonas teve essa cara, essa de profeta. Teve essa petulância aí, brigou com Deus, você sabe só, brigou, Deus mandou ele estragou aquela do peixe, como disse, mas a gente não sabe, a verdade não sabemos. Mas foi um peixe. Enfim, aí contamos a história de Jonas para o ponto que eu quero chegar. Jonas teve que obedecer a Deus, foi lá, pregou, e não é que o povo se arrependeu mesmo. E aí, Jonas está de fora, assim, vendo tudo que estava acontecendo. Ele estava cansado, estava um sol lá no deserto. Deus fez crescer durante a noite uma árvore. Jonas de manhã estava todo felizinho, toda sombra. Enquanto eu estou vendo eles ali servindo e tal, fazendo aquilo que eu não queria, eu estou aqui debaixo da árvore, refrescado, um alívio. Então, naquele momento, era um alívio. Naquele momento, Deus estava experimentando o quê? O alívio de Deus. Aí esse Deus vê Jonas todo aliviado, e aí manda o bicho que consome a árvore inteira. E aí Jonas se revolta, se entristece, se amargura, faz beiço, porque a árvore foi consumida. E aí Deus, eu amo essa passagem, que Deus vira para ele e fala, é razoável para você que você chore por uma árvore que foi consumida alguma vez? E eu não posso chorar por mais de 20.000 pessoas que estão fedendo a salvação? Tombe na cara. Então, às vezes a gente vê como Jonas. Deus se mandou um alívio, a gente fala, ai, que Deus maravilhoso. Eu te louvo, Senhor. Obrigada, que lindo, olha. Aí Deus tira o alívio. Aí vem o sol na mulher. Você fala, ah, Deus, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Aí é como Jó, né? Aí caberia Deus falar, é razoável para você. Quando eu te dei o alívio, você me reconheceu, me louvou. Aí quando vem o sol, eu não sou mais Deus? E foi o que Jó diz. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não saí dentro da minha mãe, não voltarei. E nós estamos esquecendo disso tudo. Então, respondendo a pergunta, o que eu faço enquanto Jesus vem? Vive esse tempo glorificando a Deus em todo o tempo. Faça ele que você quiser, faça ele que você não quiser, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus são perfeitos. Então, mesmo que pareça tudo errado para você, Deus não foi isso que pedi, não foi esse preto que eu pedi, não foi nada disso que eu pedi, eu orei assim, aconteceu. Creia. Confie, creia em Deus. Creia no Deus que a Bíblia revelou. Confie em Deus. Se você crê, se você confia, se você realmente confia em Deus, você pode estar no vale da sombra da morte, pode ter dado tudo errado, pode ter sentença de morte sobre você. Seu filho pode estar perdido, pode estar nas drogas, seu casamento desfeito, pode ser a vida de Jó, a sua vida. Se você crê em Deus, você permanece em Deus. E aí você permanece salvo. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Permaneça em Deus. Não viva de circunstância, não viva de quando deixa o alívio, o sopro. Viva no Senhor. Olha para Jesus, tudo o que ele passou e permaneceu até o fim. Olha para os profetas, olha para os discípulos e permaneceram até o fim. Hoje, se alguém falar não para a gente já magoa. Se alguém falar mal da minha mãe, do meu pai, do primo, a gente já quer comprar briga. Mas você tem que ter em você o fruto do Espírito, que é o que está em Jesus. Você tem que ter mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, compaixão, tudo isso tem que estar em você e a base de tudo é o amor.
E a Bíblia diz, se alguém diz que ama o seu irmão e o que não vê, que ama a Deus se não vê, mas não ama o seu irmão que vê, ele não ama a Deus. Então, como é possível que você ame a Deus, mas não consiga amar o seu irmão, não consiga amar o seu próximo? E ninguém está dizendo que amar é você levar no colo, levar para casa, cuidar. Não é isso que está dizendo, a menos que Deus fale, olha, você vai ajudar aquela pessoa, vai ter misericórdia dela, como ele fez na parábola do bom samaritano. Mas amar o seu irmão é amar como Cristo nos amou. E ele nos amou primeiro para nos ensinar a amar. E como que Cristo nos amou? Simplesmente amamos, sem que a gente fizesse nada para merecer. Ao contrário, a gente fez tudo para não merecer. Mas ele nos amou, mesmo sem a gente fazer nada para merecer. O texto de Romanos diz que ele nos amou, só sendo nós ainda pecadores. E ele entregou a vida dele por nós. É assim que nós devemos amar aos nossos irmãos. A Bíblia nos aproxima de Deus, fortalece nossa fé, nos guia, nos ensina por onde devemos andar. Será que nós entendemos isso que cremos? Tudo isso que foi dito aqui? Tem um linguagem chamado consciência. Eu oro muito pedindo a Deus que nos dê consciência do amor, da presença, da palavra de Deus. Porque uma coisa é eu falar, não, entendi, eu acredito, sair daqui hoje, entendi, quem tem que acreditar, que a Bíblia só é dela, entendi. Mas você tomou consciência? Como é que eu tomo consciência? Vivendo aquilo que eu aprendi. Quando cremos em Jesus, em Deus, nós cremos nele. Isso significa que nós vivemos nos padrões dele. Quando nós oramos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, nós vivemos nos padrões, nós estamos pedindo, venha o teu reino sobre nós. E a Bíblia diz que o reino de Deus já está em nós. Se você creu, deu sua vida ao Senhor, o reino de Deus já está em nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí ele fala da vontade dele. Desmancha o seu namoro, que você pôs todas as fichas nele, que você acreditou, que você fez plano, já deu os convites, e Deus fala, acaba. Não é para você, o propósito não é esse, não foi isso que eu preparei para você, mas seja feita a tua vontade, então acaba agora. Ué, você não orou pedindo para ser feita a tua vontade? É a vontade de Deus. Se Deus fala, não, para, acaba agora. Esse caminho não vai te levar à boca. Não é isso que eu tenho para você, não é o plano que eu tenho para a sua vida, não foi o que eu preparei para você. Acaba. Que seja feita a vontade de Deus. Aproveitando que é o Dia das Mães, as mães oram, Senhor, aqui está meu filho, minha filha, eu entrego no teu altar, Senhor. Está aí diante de ti, faz a tua vontade. Eu acho que só a Ana, mãe de Samuel, cumpriu isso daí. Porque o resto das mães, tudinho, fala, entrega o Senhor, mas me devolve agora que isso aqui eu vou resolver. Aqui o Senhor está, não, mas essa parte aqui é comigo. Toda mãe é trabalhada assim. Por quê? Vai se realizar no filho. Ai, eu queria tanto que eu queria conseguir na solidão. E eu quis tanto, não consegui, vou investir tudo nisso. Ah, mas antes você perguntou para Deus se é isso, é dinheiro. Falou, Deus, o plano que o Senhor tem para minha filha é dela ser ginasta olímpica. O Senhor tem esse plano na vida dela? O Senhor vai levar ela para ganhar? É isso, porque aí eu mando desse isso daqui agora, para já ir treinando. Você perguntou para Deus? Ou é a vontade do seu coração? Ou você entregou essa vontade e falou, Senhor, o desejo do meu coração, eu tenho aquele passa ginástica olímpica, mas é o desejo do meu coração. Contudo, todavia, seja feita a tua vontade. Então, conduz o meu coração dentro da tua vontade. E aí observe, lembra que o pastor Couto observe os sinais. Toda criança vai ver um sinal de um talento, do chamado que Deus já apontou nela. Não ignore os sinais que Deus está dando. Invista naquilo que o Senhor chamou o seu filho para fazer. Não que você de novo não faça. Siga os sinais. E os sinais que vieram de Deus, não que você implantou na mente do seu filho para ele querer ser igual a você, fazer de você orgulhoso, que você tenha orgulho dele. Não manipule a mente do seu filho. A Bíblia diz, vós pais, não provoqueis ira aos vossos filhos. Se você manipula a mente do seu filho para ele fazer o que você quer, para que você o veja com bons olhos, para que ele sinta que não decepcionou você, lá na frente ele vai ter um grande prostrado. E sabe bem, ele vai ter ira de você. E a Bíblia diz, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Estão entendendo, igreja? Isso é viver nos padrões
de Deus. Isso é entender de que você creu. Porque a gente crê. Não, eu criei em Jesus, eu sei que Ele salvou. Ah, sabe, que bom, legal. Então, dentro desse plano aí de salvação, da salvação de Jesus, tem uns passos, né? Que Ele diz, quer seguir? Pede a tua cruz, larga tudo que vem, que tenha, e venha comigo. Você entendeu essa parte? Entendi, tá bom. E desse namorado baqueta por quê? Ai, minha filha, ele é tão bom, ele é tão carinhoso, ele é tudo que eu sonhei lá na lista que eu fiz nos sonhos, nas projeções dele. Tá, mas Deus nos falou que não dá, não vai no caminho. Ah, mas quer minha coisinha? Toma tua cruz, siga, me larga tudo que tem, deixa aí pai, mãe, família. Pai e mãe, quem dirá pretendente marido? Vai deixar o pai e a mãe. Você tem noção? Por isso que eu estou perguntando, você entende o que você crê? Entende o que você crê? É muito mais profundo. Crer em Jesus não é só, eu creio que Ele salvou. Crê. Então, se você crê, você tem que seguir. E para seguir, você tem que andar nos padrões dele. Dele. E os padrões dele são santos. Nós temos liberdade, mas não uma liberdade condicional. Nós somos totalmente livres do pecado. Totalmente livres do pecado. Jesus morreu para nos libertar do pecado. Mas é uma liberdade dirigida pelo Espírito Santo, uma liberdade nos padrões de Jesus. Eu até brinquei com a Rosana, de que ela veio no tema da pregação, que ela parece uma diária hoje, mas eu disse que ela é uma preda no Senhor Jesus, livre dos pecados, liberta dos pecados, mas condicionada pela direção do Espírito Santo. Uma liberdade nos padrões de Jesus. Nossa liberdade não pode seguir nossos pensamentos e opiniões. Entenda isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, me ajuda aqui, Senhor. Abra a mente deles. Irmãs, irmãzinhas amadas, jovem, adulta, senhora de idade, meia idade. Entenda isso em nome de Jesus. Olha, o feminismo não está no padrão de Jesus, amada. Você entende? Não está. Não está, não. Chega no diálogo. Não está em padrão de Jesus. Sabe o empoderamento? O empoderamento está no poder de Deus que é sobre você. Isso faz de você uma mulher poderosa, com espírito de ousadia. A vida muda, o mundo muda, claro, a gente vai ter coisas na vida que nós vamos ter que acompanhar. Por exemplo, hoje em dia, se você não souber ter um aplicativo no celular, tem muita dó aos idosos, porque ninguém mais vê que é tudo no celular, né? Você não recebe, você não faz mais nada sem celular. Então, temos que acompanhar? Temos. Mas isso aqui me afasta de Deus, isso me faz pecar? Talvez. Se você mora na rede social, então larga a rede social, usa o celular só para aquilo que você deve usar. Percebe como, mas isso não é nada demais. Está ocupando sua mente, está tomando o lugar de Jesus, está contaminando sua mente, seus ouvidos, seus olhos, está te desejando, está te despertando desejos que não vêm de Deus, contaminar com o celular? Então deixa. Toma a sua cruz de cada dia, negue-se a si mesmo e deixa. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o tal feminismo, tal movimento feminismo, às vezes eu falo isso com a minha filha. Eu sou da época, e eu sou jovem, eu sou da época que a mulher tinha pânico de andar na rua, não que hoje não tenha, mas era muito pior, porque você subia no ônibus, era normal a gente ser assediada, bulinada, mexida no ônibus, você andasse, você nem respirava. Se você ficasse em pé, todo mundo passava roçando em você, se você sentasse no canto, eles te encoxavam, era essa a realidade. E se você falasse alguma coisa, você era ridicularizada. Diziam que você estava mentindo, está se achando. Ele disse muitas vezes, minha irmã também. Quando minha tia teve que começar a pegar ônibus, eu treinei com ela, onde sentava, era um crônico isso. Então, tivemos avanço? Tivemos. Hoje em dia isso não acontece, porque se acontecer, a mulher, hoje em dia a mulher não precisa nem provar que foi violentada, basta ela falar. Tivemos avanço? Tivemos, mas Deus é um Deus de equilíbrio. A Bíblia fala sobre estupro. Gente, Deus não se opõe à lei. A Bíblia fala sobre isso. Tem a lei contra o estupro na Bíblia. Não foi o homem que criou, Deus, não foi a feminista que criou. Deus fala contra o estupro na Bíblia. Nós possamos, em um dos carrosséis que vocês estão acompanhando, eu creio em nome de Jesus, está lá a lei. Deus colocou a lei contra o estupro na Bíblia.
contra usar o animal sexualmente, zoofilia, está tudo na Bíblia. Só que o homem não colocava em prática. Então esse povo veio só usar valores ali no que já estava na Bíblia. Então você não precisa de uma mulher dizendo: tem que andar com a sovaca cabeluda, tem que ganhar mais que o homem, tem que pisar no homem, ele tem que sair calema do clube, lá vai, passar e tem que ganhar, porque agora somos nós. Você não precisa disso. A Bíblia colocou cada um aí em papel. Quando Pedro disse que a mulher é a parte mais frágil, ele não está dizendo que ela é uma pobre coitada. Ele está dizendo: olhe para ela com carinho, com afeto, porque ela é como uma flor do campo, sensível, porque a mulher é sensível. E o marido é aquela coisa da brutalidade, porque Deus o fez assim, porque é o guerreiro. Isso não desqualifica ninguém, isso coloca cada um em seu papel, em sua função. Sabe quando Deus diz: é todo mundo a nosso? É todo mundo evangelista? Não. Então por que todo mundo tem que ser igual ao homem? Agora não tem mais mulher, não, é todo mundo homem. Está tudo errado, tudo perdido. Segue a direção de Deus, segue os passos de Deus. Entendes o que crê? O que adianta você crer em Deus e seguir o que a amiguinha do TikTok, do Instagram, ela está dizendo lá para você? Não, não aguenta não. Se ele chegou e coloca, você fala, você dizer, entendi. O que Pedro diz? Pedro diz assim: a mulher calada do seu marido, como seu testemunho. Entendes o que crê? A mulher calada do seu marido com o seu testemunho. O que o mundo diz? Você que falou? Vai para cima, fala 2, 3 vezes, qualquer coisa chama a lei Maria da Penha. Tem uma lei acima da lei Maria da Penha, a lei do Senhor Jesus, que é o justo juiz. Está vendo no seu coração, está vendo como você provoca para poder ganhar a razão. Ele está vendo. Então você entende o que você crê? Entende que quando você crê em Jesus é um pacote muito maior, né? Quando ele diz negue-se a si mesmo, uma palavra tão pequenininha, negue-se a si mesmo. Meu Deus. Dentro desse negue-se a si mesmo, é uma lista que não tem fim, até que Jesus venha. É um leão por dia, uma guerra por dia. Então, nós somos convocados, na verdade, para apresentar a liberdade em Cristo, para que o mundo tenha consciência dessa liberdade. Aí a pergunta de milhões: você tem consciência dessa liberdade? Você tem consciência? Porque às vezes você quer ser aquele crente legal. Nós somos convocados para apresentar a liberdade em Cristo Jesus. Mas aí você quer ser aquele crente legal. Aí você está evangelizando alguém falando de Jesus. De Jesus. De quem você está falando? De Jesus. Você não está falando do que ele vai fazer, do que ele dá, do que ele está falando de Jesus, do amor de Jesus. Você está sendo transformada, ela está dando uma vida transformada como em Jesus. Aí você quer ser legal, então você começa a desenvolver uma liberdade que não está em Jesus. Você começa a falar: não, mas não é bem assim, não, que crente não pode, não é bem assim, você pode isso, pode aquilo, não, eu escolho o que eu não quero. Está amarrado em nome de Jesus, para de manipular palavras de Deus, para de manipular pessoas, quem convence é o Espírito Santo. Seu papel vai para a verdade de Deus, quem vai convencer é o Espírito Santo. O que adianta você ganhar pessoas achando que está livre, sendo que ela dirá aqui, ficar que nem você, um cadáver, tu vê do bingo ovo e sai do mesmo jeito. Não é isso que Deus quer vida abundante, pessoas vivas, pessoas que sirvam, que louvem, que adorem, que entendam aquilo que crê. Que sigam os passos de Jesus. Você está entendendo esta mensagem? Eu fiz uma pequena lista do que... Primeiro nós vamos ver aqui o texto de Gálatas. Conte, por favor. Gálatas 2, versículo 25. Porque nós estamos falando que ter consciência da liberdade é ter consciência que é uma liberdade que te torna responsável, te torna testemunha, participante, você é responsável de tudo que está acontecendo no reino de Deus, de cada vida que você evangeliza, toca. Ouvir a palavra liberdade dá a impressão de sermos totalmente livres, de fazermos tudo o que a gente quiser. Só que no reino de Deus a liberdade é a consciência, presta bem atenção, no reino de Deus a liberdade é a consciência do controle, é eu ter consciência do controle absoluto e da autoridade de Jesus Cristo.
Não é para eu ser livre, para eu fazer o que eu fizer, o que eu penso com a minha forma de viver. É para eu ser escravo de Cristo, porque Ele é o controle absoluto, soberano e autoridade sobre a minha vida. O Espírito Santo, ele não é hóspede na minha casa, ele é proprietário da minha casa. Um hóspede pode mudar as coisas num lugar na sua casa. Você sai de casa quando chega e mudou toda a sua coisinha, pouco seu quarto, você vai ficar feliz. O hóspede tem esse direito? Não tem. Mas o proprietário tem. O Espírito Santo não pode ser hóspede, ele tem que ser proprietário, dono do seu coração para mudar o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. O texto diz: já estou crucificado com Cristo, Paulo falou, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos de nós podemos dizer isso? Porque, como eu disse, ser chamado para a liberdade de Cristo é ser testemunha. Como que eu vou testemunhar de um Cristo que chama para ser manso, humilde de coração, se eu estou colocando soco com a de trabalho, se eu estou falando palavrão, se eu estou roubando a empresa, se eu estou dando, seja qualquer mau testemunho em relação ao semáforo, eu sou testemunha de Cristo. Como que eu vou testificar ao Senhor? Como que a vida vai crer no Senhor Jesus? Se ela nem tem acesso à Bíblia ou se tem, ela não acredita, como que eu vou testemunhar se a minha vida não reflete Jesus? Eu preciso crucificar em meu eu todos os dias. Todos os dias. Ainda mais quando você discorda qual é o seu ponto fraco, é ali que o diabo vai bater todos os dias. Você precisa lutar contra. Não é fácil, mas é simples. Tem no índice S News que o tema é cristianismo puro e simples. Ele não diz que é fácil, ele diz que é simples, porque é simples. Sabe o que precisa? Fé, amor a Deus e oração. Porque Ele sabe que você não consegue, que ninguém consegue. É Ele que faz, é Ele que acrescenta. Quando Paulo fala para desenvolver a nossa salvação, ele fala que o Senhor é que acrescenta, que é Ele que faz da forma dele. Abra aí Filipenses 2:12 para você ver. Perdão mesmo, estava no script, tá? Mas a gente vai seguindo o que Deus manda. Filipenses 2:12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, é Paulo falando para o pessoal de Filipenses, assim também operai a vossa salvação, por algumas outras versões, de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então ele nos convoca a desenvolver a salvação, mas ele deixa claro que é Deus quem opera tanto o querer quanto o efetuar. Mas ele sempre nos chama para participar. Sempre nos chama para participar, porque nós não somos fantoches na mão de Deus. Deus quer nos dar, Ele nos fez a imagem e semelhança dele, que tem discernimento, entendimento. Ele nos chama para ser discernimento, para entender, para ter consciência daquilo que você está fazendo, do que Ele está chamando para participar, o que é isso que você está fazendo. Ele sempre vai te dando a direção. Deus não manda você, ó, sai aí no escuro, quando chegar lá, eu te aviso. Aí a gente vai lembrar de Abraão. Não, ele fez com Abraão. Segue a história. Deus chegou lá para Abraão e disse: eu tenho um plano na sua vida. Eu vou te dar uma herança, da sua herança vai ter milhares e milhares de pessoas, não vai dar para afetar. E aí ele diz: sai da tua casa e da tua parentela. Se você for ler mais à frente, você vai entender que o pai de Abraão adorava ídolos. Então Deus estava separando Abraão da contaminação, porque ele é Deus, o único Deus. Estava tirando Abraão do meio da idolatria. Falou: sai da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ai, Abraão saiu sem rumo, saiu, mas Deus disse: eu te mostrarei. Aí entra a confiança em Deus, porque a gente quer, não, mas como é, como vai ser, que dia vai chegar, que hora vai ser, qual é o lugar, qual é o endereço, quantos quartos vai ter, onde fica, não é assim? Eu te mostrarei. Abraão pegou as trouxas, Deus mandou foi ir.
Sabe onde Abraão? Ele saiu de uma terra rica, tá? Sabe onde ele preparava? No lugar que estava o pobre. E a pé? E agora? Eu passo com o pé que Deus quer mostrar. Será? Se fosse a gente, não era aqui, não. Não foi Deus que deu mulher, me mandar para um lugar onde tem como, eu estava para um lugar de riqueza. Era uma mindena, mas era de ídolos. Aqui você vai ser limpo, vai viver do sustento do Senhor. Deus trabalhou Abraão e disse: eu vou fazer de você uma grande herança. Deus tinha uma promessa sobre Abraão. Sabe o que aconteceu para Abraão herdar essa promessa? Acompanha no início daqui que foi algo extraordinário na minha vida. E de novo, eu ia pregar sobre isso. Deus me dirigiu para isso, mas agora isso vem à tona e deixa Deus fazer. Olha o que Deus fez na vida de Abraão. Deus deu uma promessa. Isaac, o filho da promessa. No meio do caminho, a mulher dele, a pouco, pediu para a serva, Agar, e Ismael, o primogênito de Abraão, para que a promessa de Deus fosse cumprida. E Abraão sabia que não o veria, porque Deus explicou tudo para Abraão. Deus disse para Abraão, inclusive, que a parentela dele seria escravizada daqui a não sei quantos anos, que foi o que aconteceu no Egito. Ele nem tinha uma família ainda. Ele não tinha nem a filha ainda, eu vou te dar uma herança, assim, assim, a sua família vai ser escravizada, mas eu vou dar libertação, tudo aqui, ó, no imaginário. No mundo de bola, Abraão aqui na bicicletinha, será? É isso mesmo. E ele só foi crendo, e isso lhe foi imputado para a salvação, porque ele creu na promessa. Então ele foi seguindo. Sabe o que Abraão fez? Segredo que eu vou contar para vocês. Abraão cuidou da promessa do Senhor. Como que se cuida da promessa do Senhor? Te dá 2 exemplos. Abraão teve que mandar embora de casa o seu filho pequeno, Ismael. O texto diz que isso foi pesaroso ao coração de Abraão. Sara ficou com inveja e disse: manda a mãe e lhe embora. Abraão teve que pegar Agar e Ismael, dar um podre de água, um pedaço de pão e mandar deserto afora. O texto diz que Agar saiu sem rumo pelo deserto. E se você continuar lendo a história, vai ver que o menino ia morrer, que Agar chorou. Deus disse: eu ouvi o choro do menino. Deus salvou, Deus acalentou o coração de Abraão, mas Abraão passou primeiro pela dor de entregar o seu filho à própria sorte para guardar a promessa do Senhor. Sobre quem era a promessa? Isaac. Abraão creu na promessa. Então ele obedeceu a Deus. Ele custou para o filho. E custou a dor do ver o filho indo para a morte. Passa um tempo, Sara morre, Abraão envelhece, chega a idade de Isaac casar. Isaac chega para o servo, Abraão chega para o servo dele e fala: olha, põe a mão aqui debaixo da minha bolsa, que era a forma da época de anéis de juramento, e me prometa que você vai até a terra da minha parentela e vai pegar de lá uma mulher para Isaac, meu filho. E deu todos os como que deveria ser feito. O servo pergunta a Abraão: e se a moça não quiser vir, posso eu levar Isaac para a terra? Não te faça isso, não faça isso, jamais. Não tire meu filho Isaac desta terra. Qual era a terra? A terra da promessa. Não tire meu filho desta terra, porque Deus tem uma promessa para ele nesta terra. Vá diante de Deus, o Senhor vai à sua frente e trará a mulher. Não tire meu filho daqui. Abraão cuidou da promessa de Deus. Vocês estão entendendo isso? Quão profundo é? A primeira coisa que Abraão falou: não tire o meu filho daqui, prometa, jure que você não vai tirar o meu filho daqui, aconteça o que acontecer, porque é aqui que está a promessa. Deus prometeu a Abraão a terra da promessa, de onde manaria leite e mel. Abraão não tinha visto ainda a multidão que viria, ele tinha Isaac. Mas ele disse: é dele que vem, é da semente dele, não tire ele daqui, porque é nessa terra que ele vai prosperar, é aqui a promessa do Senhor. Sem dele nada. E depois que ele morre, antes de morrer, ele faz as separações, e a primeira coisa que ele faz é pegar os filhos de cada concubina dele, que ele manda uma fixada ele que casou, até pai ou mulher, homem com mais de 100 anos. Olha aí, graças a Deus sobre a vida dele. Ele teve vários filhos, e ele pegou cada filho da concubina e apartou de Isaac, deu um bem para cada um, mandou se afastar
deixou toda a herança com Isaac e disse: Isaac vai ficar sozinho nesta terra. O que que Abraão estava falando? Ninguém vai roubar a promessa do Senhor. Abraão cuidou da promessa do Senhor. Qual é a sua promessa? Jesus virá e te levará. E a pergunta: você está cuidando dessa promessa? O que você está fazendo com essa promessa do Senhor? Assim como Deus deu a primeira promessa a Abraão, Isaac, Deus fez 2 promessas. Eu vou te dar um filho, e dele irá uma grande nação. Deus deu o filho. Faltou a grande nação que Abraão não chegou a ver, mas creu. Deus fez uma promessa: eu vou enviar Jesus. Enviou. Jesus disse: vou enviar o Espírito Santo. Enviou. Qual é a outra promessa? Ele voltará. Então, o que você tem nas mãos? Uma promessa que já foi entregue. Você está cuidando? Como que você está vivendo os seus dias? Você está entendendo o que você leu? O que você creu? O que você acreditou? Viver crucificado com Cristo é engolir seco, é não se justificar, não se enganar, não trapacear, não ganhar vantagem, não usar o mesmo palavreado do mundo, não viver por conta própria, precisa pedir a direção do Espírito Santo, não fazer contenda e tantas outras coisas, não atender os desejos do coração. Mas então realmente é como o mundo diz: eu não posso fazer nada. Você pode tudo, tudo na liberdade de Cristo. Você pode ter vida abundante, você pode ser alegre, você pode ser feliz em meio à dor. Quem consegue isso? Só os escolhidos do Senhor, só os que entenderam do que creram. Vive a alegria em meio à dor, o meu conflito. Isso está prometido só para você que entendeu o que creu. Paz, segurança, proteção, amor incondicional, incondicional. O passo que você fizer, Deus não muda. Vida eterna, um Deus vivo que habita em você, uma família para te amar, o Espírito Santo te ensinando todos os dias, te direcionando, ter um relacionamento único, exclusivo com você. Deus fala exclusivamente com você, mesmo em meio a uma pregação, Ele dá a porção que é para você. Você crê no dono de toda a terra? Salmo 89, versículo 1 diz assim: teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste. Esse é o Deus que você diz que crê. Ele é o dono de todas as coisas. Não adianta guerrear em Deus, não adianta querer fazer do seu jeito, mas uma promessa Ele cumpriu, Ele enviou o Filho dele, e com isso Ele te salvou. Agora desenvolva a sua salvação. Permaneça no Senhor. Fecha a tua boca, fecha os teus ouvidos, fecha os teus olhos, se guarda de tudo que te confabila, ande na direção do Senhor, busque a direção do Senhor, lute contra a sua carne, lute contra os seus desejos, a luta é constante, é diária, o diabo está ao nosso bem-redor, buscando nos tragar para nos destruir, mas ao seu redor está o anjo do Senhor. Isso é Deus revelado nas Escrituras, é nisso que você está crendo, você entende o que crê? Receba hoje essa palavra, entenda o que você está crendo, viva a palavra de Deus, Ele tem o melhor para a sua vida, o melhor. Deus não está falando de você, alguém que vai ser sacrificado, Ele sacrificou o Filho amado dele, Ele sacrificou, para você Ele derramou amor, para você Ele chama para um relacionamento diário, todos os dias. E nesse relacionamento você conhece a Deus. Nesse relacionamento está o estudo da palavra, está a oração, está o se sacrificar, você deixar o seu eu. É Deus quem te santifica, é Deus quem faz o processo, como nós lemos em Filipenses, mas você precisa permanecer em Deus. Amém? Vamos orar para que Deus tenha essa palavra em nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por este tempo, pela tua palavra, pelas tuas promessas já cumpridas. Pela vinda de Jesus, que é uma promessa que nós já glorificamos, já agradecemos, porque sabemos que o Senhor não mente, não falha nas tuas promessas. Obrigada pelo Espírito Santo, obrigada por nos dirigir, por nos guiar, por nos ensinar.
Obrigada por cada vida conquistada aqui esta manhã. Obrigada pelo teu amor perfeito. Obrigada por se portar conosco. Obrigada por nos ensinar, Senhor. Obrigada porque essa palavra veio trazer luz ao nosso entendimento, veio tirar das confusões. Obrigada por aquilo que o Senhor acrescentou. Obrigada, Espírito Santo, por ter feito do teu jeito. O Senhor fez do teu jeito. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor fez do teu jeito. Obrigada, Pai. Revela, Senhor, aquilo que o Senhor quer tratar, aquilo que o Senhor quer mexer. Senhor, em nome de Jesus, sonda cada coração aqui esta manhã. Olha, Senhor, para cada coração, para cada necessidade. Olha, Senhor, para aqueles que estão desutando, aqueles que estão neste momento se perguntando, mas é comigo, mas foi para mim, mas é isso mesmo que eu estou entendendo, os discípulos são toxinais, mas Deus não é possível, mas Deus eu orei, mas Deus eu falei. Sim, se o Espírito Santo está incomodando, é para você, é para você. Aprenda a crer no Senhor, entenda o que você creu. Entenda que Deus é poderoso e soberano e os planos deles são melhores que o seu. Creia nisso, os planos de Deus são melhores que o seu. Creia nisso. Deus separou Davi quando era um amigo. Davi só veio sentar no trono anos e anos depois, e não é que disse, ele sofreu tantas coisas, mas o plano de Deus é perfeito. Davi precisou passar por aquele tempo, seja qual for o tempo que você está passando, seja qual for a aflição, seja qual for o questionamento, Deus não deixou de cuidar de você. Deus não desistiu de você, os olhos do Senhor estão sobre você. Simplesmente creia, simplesmente se sujeite debaixo das mãos do Senhor, creia no Senhor, sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, revesti ao diabo da tentação, do desejo, em nome de Jesus, do pecado que estamos perto de orelha, e eu fugirá de vós, mas se sujeite debaixo das mãos do Senhor. Não tente salvar o seu marido, tente salvar o seu filho, o seu namorado. Coloque nas mãos de Deus, Ele que vai fazer o tempo dele, da maneira dele. Deixa Deus ser glorificado. Moisés se antecipou e tirou o momento da glória de Deus. Com isso, ele perdeu a chance de entrar na terra prometida. Não atrapalhe o processo de Deus. Não tire a glória que é de Deus, deixa Deus ser glorificado. Se você quiser do seu jeito, no seu tempo, como você planejou, sem ouvir a voz de Deus, sem santificar a Deus, vai dar errado, você vai perder a promessa, você vai perder a bênção. Em nome de Jesus, ouça a voz de Deus, se coloque na direção de Deus, siga o que Deus está mandando, interrompa esse processo, deixa Deus fazer no tempo dele, na maneira dele, e você verás a glória de Deus. E o nome de Deus será glorificado. Você foi chamado para glorificar a Deus. É você que é o servo. Não é Deus quem é o servo, você era o servo. Sirva a Deus, obedeça a voz de Deus. Permaneça no Senhor. Descanse no Senhor. Deus não vai te dar algo que você não possa suportar. Ele é contigo, não é para morte, é para tratamento. Não tenha medo da dor, da vergonha, da humilhação, deixa Deus fazer. É para tratamento, é para te mostrar o peito, é para te mostrar o que pôs nas tuas mãos, é para mostrar aquilo que Ele te capacitou, as ferramentas que Ele te deu, as portas que Ele está abrindo, Ele quer te mandar além, mas você paralisou o troco achando que é o suficiente, você não tem clamado a Deus para te colocar além, este Deus está te levando além, mas você está preso no seu plano. Deixa Deus fazer aquilo dele que é perfeito. Você há de ver que o plano dele é perfeito. É para Deus ser glorificado. Nós não estamos aqui para ter a alma apagada e ter nossos desejos todos realizados como queremos. Nós estamos aqui para seguir a Deus, para que não é dele que seja glorificado. Tenha sabedoria hoje, entre no seu coração. Que encontre espaço, que encontre abrigo, que a semente cai terra pede, dê frutos. Que o Senhor hoje te encha de coragem, de ousadia para se posicionar, para tomar decisões, para acabar com o que tem que acabar, conversar o que tem que conversar.
Em nome de Jesus, que o Senhor te posicione a falar com quem tem que falar, a levar a mensagem para quem Deus já mandou você levar, em nome de Jesus, a perdoar quem você tem que perdoar. Que hoje Deus te coloque de pé. Vem Espírito Santo, derrama unção, Deus dá dias de coragem, de poder, aumenta a medida da fé. Quebra os grilhões, quebra as cadeias, Senhor, para que teu povo seja livre no Senhor Jesus. Para que teu povo seja livre no Senhor, no Senhor. E não use da liberdade do Senhor para falar o que acha, o que pensa, para tomar suas próprias decisões, confiando que o Senhor disse sim, enganando-se a si mesmo, achando que está enganando o Senhor. Ninguém engana o Senhor, de Deus não se zomba. Senhor, em nome de Jesus, mostra para cada coração aqui esta manhã a verdade do Senhor. Que cada um aqui, Senhor, entenda o que crê. Em nome de Jesus, nós declaramos, clamamos, pedimos esta bênção sobre esta igreja, não só os que estão aqui, mas todos que fazem parte dessa comunicação, incluindo os nossos líderes, se não puderam estar aqui. Que essa palavra seja derramada em cada coração e nós possamos ver mudança, Senhor, no nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós temos hoje, né, um dia que não dá para ignorar, já estamos acabando, tá, gente? Só vou aqui registrar esse momento especial, é o Dia das Mães. Quero ler um texto, não precisa abrir não, é só ler. Está em Mateus 1:21. Ela dará à luz filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o socorro dos pecados deles. Glória a Deus. Jesus, Deus Pai, usou uma mulher para gerar o filho de Deus. Alguém quer testemunhar? O senhor tem testemunho. Então venha, Silvia, dar o seu testemunho, que aí a gente já faz o negócio, e aí já vai ter que ir embora. Tá, tem que